mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Como podemos estar mais receptivos às impressões sutis? Os centros psíquicos são nossos aliados na busca pelo autoconhecimento. E Frater Oswaldo Milman Júnior, responsável pela divisão de ensino e instrução da grande loja, está conosco para conversar sobre o tema. Frater Oswaldo, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Nós que agradecemos a oportunidade, Vivian. E hoje, como você falou, boa tarde a todos os telespectadores, né? E nós estaremos, então, abordando a questão dos centros psíquicos. Como você define o que são os centros psíquicos? Então, os centros psíquicos seriam, assim, como acumuladores, né, de uma energia vital e que administram isso muito bem por uma inteligência divina, cósmica, que habita em nós. Então, nós temos as chamadas glândulas e a cada glândula corresponde uma contraparte psíquica. Esse lado imaterial e psíquico que atua sobre o físico, o lado glandular, as glândulas propriamente, é que gera aquilo que nós chamamos de corpo psíquico. Então, quando todas as glândulas funcionam de maneira harmônica, né, esses centros psíquicos que se equivalem, são o correspondente da parte invisível e material do ser, você tem uma saúde, você tem paz, alegria, você tem boa disposição, enfim, está tudo sendo regido divinamente por um processo cósmico que faz com que você se torne, então, aquela pessoa mais harmoniosa e de convívio bastante agradável até, né? Porque vai se refletir na aura, vai se refletir em tudo. Então, os nossos, como elas são acumuladores de energia, existem dois processos de obtenção desta energia, que é a energia positiva através do ar que respiramos, da força vital que inalamos através das vias respiratórias, né? E através da alimentação, da boa alimentação, que aí corresponde ao aspecto negativo. Então, as polaridades positiva e negativa, que vão dar sustentação a esses centros energéticos, esses centros, podemos dizer, energéticos, que são centros de muita força, que as pessoas, você pode ver, às vezes uma pessoa, quando ela tem uma descarga de adrenalina, a força dela se multiplica de uma forma extraordinária. Prova o quê? Né? Que esses centros são poderosos. Se eles têm uma atuação tanto na parte física quanto psíquica, através dessa atuação harmônica, nós nos tornamos seres saudáveis, porque nós temos essa contraparte psíquica, né, imaterial, que tem muita ressonância com a nossa própria consciência espiritual, com a nossa alma. Então, esses órgãos, eles são de uma receptividade muito grande. E você, através da estimulação e do desenvolvimento desses centros psíquicos, você vai atuar nas glândulas e, sob o impulso desses centros psíquicos, as glândulas vão trabalhar melhor. E por isso há uma série de regras, de técnicas que a ordem nos ensina, né? Então eu citei esse livro, que era um livro do Dr. Kapp, já passou pela transição. Um dos primeiros livros chamava Glândulas, Nossas Guardiãs Invisíveis. Mas como a ciência evolui, vai descobrindo outras facetas, né? Ele se tornou um pouco anacrônico dentro do tempo aí. E esse livro depois veio ser substituído por Glândulas, o Espelho do Eu, do Dr. Oslo Wilson, que era um endocrinologista dos Estados Unidos, e posteriormente nós temos um livro mais atual, que esse sim está sendo editado pela Grande Loja atualmente, indicado, sugerido, que é As Glândulas Endócrinas e Nossa Saúde, do Dr. Paul Dupont. É um médico francês também, que conhece muito de endocrinologia e que cuida desse aspecto. E quantos são os centros psíquicos? Bom, nós temos basicamente 12 centros glandulares importantes, mas desses sete é que se destacam, que nós abordaremos aqui sucintamente, devido que nós teremos um tempo limitado. Então, esse trabalho com os centros psíquicos, ele demanda praticamente 1 ou 2 dias de cuidado, né, de abordagem. Mas, então, vamos falar desses 7 centros psíquicos principais, que é o plexo solar, né? Nós temos o plexo solar, nós temos as suprarrenais, o coração, o cardíaco, o timo, a tireoide, a pituitária, que é a chamada hipófise, e a epífise, que é a pineal. Dessas, a pineal se destaca no sentido de ser a mais, que tem mais ressonância
com as emissões vibratórias divinas, com a consciência da alma. É a mais refinada e a mais diminuta. É curioso que nós temos o fígado, que é uma grande glândula, né? Mas essa não é no sentido da parte psíquica, mas as mais importantes. As mais importantes são essas que eu citei, esses 7 centros. E a pineal, ela se destaca, né, no sentido dela ser uma glândula diminuta, menos que um grão de ervilha. E ela pesa uma sementinha, uma pequena sementinha, e 0,20 gramas é o peso dela. A pituitária que tem 1 grama e o tamanho de uma ervilha. E essa glândula, a pineal, vamos enfatizar um pouco a importância dela, porque dentro dos nossos ensinamentos nós temos o olho de Horus, o olho que tudo vê. Então é a inspiração, é o símbolo do terceiro olho, porque é o olho mais receptivo à clarividência, né? Então, quando essa glândula está desperta e bastante estimulada, a pessoa tem percepções extraordinárias a nível de visão psíquica. Então, ela é responsável por 70% da nossa visão psíquica. Ao passo que a pituitária é o contrário, ela é mais pela audição psíquica. Então, ela é clareaudiência. Ela, 70% dessas percepções geram, por exemplo, aquele conhecimento que às vezes a pessoa está ouvindo a chamada música das esferas. É algo assim de uma natureza suprassensorial. É aí que nascem as grandes inspirações. E a pessoa ouve, a voz do eu interior. Então, ela se manifesta muito através da pituitária, que é a hipófise, que é uma glândula importantíssima, ela é chamada glândula maestro do corpo. Entretanto, a pineal, que é a mais receptiva ainda às vibrações da alma, ela é responsável pela visão psíquica e por outras percepções, ela é considerada aquela glândula ou aquele centro psíquico que fornece a partitura para que a pituitária consiga reger todo o funcionamento das demais glândulas ou centros psíquicos. E Oswaldo, né, nós Rosa Cruz chamamos de centros psíquicos, mas em outras tradições orientais a gente tem o nome chakras, né? Qual que é a diferença, se existe ou se é a questão nominal mesmo? Olha, muito do conhecimento Rosa Cruz, ele advém até do Oriente, né? Ele foi ocidentalizado. O nome correto é centros psíquicos. Não há dúvida de que as glândulas muitas vezes são redondinhas, elas têm a forma da roda também. Como a palavra chakra, que ela vem em sânscrito, quer dizer roda. E os chakras são centros, nós não tratamos disso, a nossa terminologia adotou a palavra centros psíquicos como achando que é, dentro do glossário Rosa Cruz, a mais adequada para explicar o funcionamento da parte psíquica como contrapartida e circundando as glândulas. Mas o que seriam esses chakras então? São também centrados nas glândulas, mas são vórtices de energia nervosa, e essa energia nervosa, ela circundando essas glândulas, trabalhando em sincronia com essas glândulas, ela também vai fazer um papel idêntico ao dos centros psíquicos. Mas disse que interpretamos como sendo mais ligada à chamada árvore do conhecimento, onde despertada os chakras, eles vão atuar mais no sistema nervoso com as glândulas e principalmente com o cérebro. Por isso se chama-se a árvore do conhecimento, do conhecimento, mais cerebral, é mais ligado ao sistema nervoso. O cérebro é óbvio que vai estimular também a parte psíquica. Mas a ordem, ela adotou os centros psíquicos porque ela centraliza e interpreta, entende, acha que através do sangue, do coração, então seria a árvore da vida, não a árvore só do conhecimento, mas a árvore da vida, porque sangue é vida, ninguém vai sobreviver, né? Se você tiver uma hemorragia, tal, se esvaiu-se, você não vive, ou não vive sem respirar também. Então esses dois fatores, a oxigenação, que é fundamental para a vida, e o sangue, a preservação. Então o sangue é a vida, e o coração, porque até estava vendo, Sri Aurobindo, um grande filósofo, um sábio, ele diz assim que há no coração um ponto de consciência. E quando você se focaliza, ou você se concentra nesse ponto de consciência no teu coração, você vê muito melhor do que o próprio cérebro. As pessoas particularizam, valorizam muito o cérebro. É óbvio que, como todos os órgãos, são fundamentais
para a expressão da personalidade da alma no plano evolutivo da Terra. Entretanto, tudo isso de fato vai partir um dia, vai ter falência, e o que vai sobreviver é o psiquismo, é o corpo psíquico com a alma, com a parte espiritual. É a parte espiritual do ser que vai prevalecer, não é? Nessa passagem. E dentro dessa passagem, então, temos que saber conduzir, e aí é que a ordem acha que chakra é respeitável, é uma cultura, é uma terminologia toda específica, mas nós optamos pela designação centro psíquico e principalmente dando ênfase à respiração e ao coração, a via cardíaca. Os martinistas falam muito, né? É pelo coração que você sente. Pascal já dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, no coração está centrado o grande ponto. Se você quer ser uma boa pessoa, use o teu coração. Antes de decidir, ou quando for decidir sobre qualquer coisa, coloque o teu coração na frente. Provavelmente você vai mudar a tua atitude, o teu comportamento. É muito. E todas as pessoas amorosas que desenvolvem esse centro cardíaco, que é muito vital, elas têm assim uma visão, porque é o centro do amor. O cardíaco é o centro do amor. E através dos movimentos sístole e diástole, enviando o sangue para as nossas veias, né, para o aparelho circulatório, assim como recebendo oxigenado pelos pulmões. Esse sangue que vai se transmitindo e vai nos fortalecendo, vai energizando todas as partes, sistema nervoso, e vai conduzindo todos os hormônios que são produzidos pelos centros psíquicos através da corrente sanguínea, né? E que vão irrigar o próprio cérebro. Então o cérebro vem depois. Então diz que quando a gente diz que o coração, ele percebe muito mais, tem muito mais emoções, e ele emite muito mais emoções ao cérebro do que o cérebro ao coração. Então um grande coração é o fundamental, é o órgão vital para a nossa espiritualidade. Os outros todos trabalham em conjunto, é óbvio. E as glândulas, como nós falamos, uma pineal que dá a partitura, a pituitária que rege todo o sistema, inclusive na pituitária anterior, ela produz um hormônio chamado hormônio trófico. E esse hormônio vai estimular todos os outros órgãos, todos os outros centros, todas as outras glândulas. Através da estimulação, vai fazer com que as outras gerem os hormônios necessários à sobrevivência e à boa saúde. Né, como seja uma suprarrenal, ela vai produzir mais corticosteroides, cortisona, adrenalina, a noradrenalina, em função dessa estimulação dos hormônios tróficos enviados pela pituitária, que está regendo o funcionamento integral e harmonioso de todos os órgãos. Ela depois dá um feedback para o hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico. Esse cérebro do sistema nervoso psíquico vai então contatar com o nosso cérebro, né? O cérebro normal, o cérebro superior, e vai dar então a interpretação que nós temos do mundo como nós vemos. E Oswaldo, nós também temos a questão das cores em relação aos centros psíquicos. Você pode esclarecer para nós quais são as cores, a que centros psíquicos elas estão relacionadas e qual que é o significado das cores? Então, dentro do espectro de cores, né, o próprio espectro solar, nós temos as 7 cores básicas, né? Então, o chakra básico, o centro psíquico básico, é o plexo solar. A cor que ele responde melhor na estimulação é a cor vermelha. Então, normalmente, como Rosa Cruz, nós sabemos que existem os sons vocálicos que nós entoamos, que vão atuar no sistema nervoso. O som é vital, né, no sentido da estimulação do sistema nervoso, dos centros psíquicos, vai alcançar esses centros, essas glândulas, e vai estimulá-las. Então, a par da respiração profunda, a entoação de um som vocálico que vai emitido, vai produzir uma determinada cor. Essa cor vai corresponder àquele órgão e vai estimulá-lo. A cor baixa do plexo solar, que é a cor mais instintiva, né, no abdômen, é a cor vermelha. Então, ali é a cor vermelha. Depois nós temos nos suprarrenais, um pouco acima dos rins, as suprarrenais, a cor é laranja, né, estimulado por um som vocálico. Eu não estou colocando aqui o som, porque ele é do conhecimento dos ensinamentos Rosa Cruzes, né? A gente tem, quem quiser realmente terá acesso a isso através da sabedoria dos ensinamentos Rosa Cruzes. Mas são técnicas que os Rosa Cruzes sabem, compreendem,
e através da respiração profunda, da visualização dessa cor determinada, correspondente, e de um som vocálico, vai haver a estimulação da glândula, do centro psíquico. E sua correspondente glândula, ou glândula e seu correspondente centro psíquico, porque eles trabalham em interatividade. Então, interagindo, através disso, nós temos então o vermelho, que é o plexo solar, o laranja, que é a suprarrenal, né? A suprarrenal, que é a glândula, digamos, que é aquela que gera a adrenalina. Quando estamos assim, a adrenalina, ela é necessária, num certo sentido, e numa certa dosagem, né? Então, tudo que você extrapola e que gera uma supercarga, uma superexcitabilidade, ultrapassa a via da harmonia. Então, aquela pessoa que está muito raivosa, brava, vive brigando, então ela está sempre gerando uma adrenalina, essa adrenalina vai aumentar a pressão e vai ter problemas de pressão alta, né? E outros problemas de ordem de coração, cardíaca, então é muito perigoso. Uma adrenalina exagerada pode até matar, né? Então, a adrenalina, mas ela é necessária. Se você não exercitar, se você não estimular a adrenalina pela suprarrenal, você não consegue levantar da cama. Então, ela é a glândula de um estado de vigília normal que você necessita para estar mais atento, acordado. Nesse momento onde eu estou aqui elaborando e produzindo, estou produzindo certamente alguma adrenalina para mim me manifestar. É uma força, um potencial invisível que eu tenho, né? E aí tem a adrenalina. A noradrenalina já é o efeito contrário, ela é moderadora, ela é passivadora e leva a pessoa quando vai meditar, ela nos ajuda, devidamente estimulada, na meditação. Então, veja, ela tem duas contrapartidas, ela tem uma ativante e outra moderadora, passiva. E a adrenalina, noradrenalina. A medula... Existe dois lobos na suprarrenal. E um desses lobos, ele produz os corticosteroides, inclusive a cortisona, que é muito importante para a pessoa, no caso de restabelecimento da saúde, infecções. Então, a cortisona é fundamental. Então, tem que produzir tudo isso, né? Todos esses órgãos, como nós falamos do plexo solar com a cor vermelha, porque ele realmente é o responsável pela nossa parte dos órgãos mais vegetativos, que são o intestino, o fígado, o estômago, a parte gastrointestinal. Então, por isso a cor é vermelha, é a cor mais baixa no espectro das cores solares, né? Depois nós temos o laranja, então, com as suprarrenais, que nós já falamos, adrenalina, noradrenalina e corticosteroides, cortisona. Aí nós temos o coração, que já a cor é amarela. A cor amarela é uma cor da vitalidade do coração, ele é estimulado pela cor amarela, é o órgão central do amor, e o coração, né? Ele tem esses movimentos que nós já falamos, de sístole e diástole, para fazer com que todo o sangue, devidamente oxigenado pelos pulmões, impulsionado, ele possa circular e vitalizado, nos dar as fontes de energia suficientes para que nós possamos ter o nosso corpo em pé, né? Aí depois nós temos o timo, a glândula timo, que é uma glândula importantíssima, e as pessoas do nascimento até os 7, aos 14 anos de idade, do nascimento, infância e adolescência, ela está muito desenvolta. Ela pesa 35 gramas. E depois ela encolhe pela metade a partir da adolescência. Porque o sistema nervoso autônomo passa a fazer algum trabalho que era da parte dela, gerando a chamada timina, que é um hormônio importante também, para que a pessoa tenha o equilíbrio do humor, do próprio humor. Então, dizem que as pessoas ciclotímicas são pessoas que têm baixa imunidade e deficiência. Então, normalmente pode ver, às vezes a pessoa tem aquele tal problema do herpes. Aquilo é natural, nunca aparece, de repente aflora. Pode ver que a pessoa está com baixa imunidade, está produzindo pouca timina. Então, ela sofre essa influência, e normalmente é causado pelo estresse, daí gera o mau humor, a bipolaridade. Então, o bipolar, o ciclotímico, pessoas que alternam muito o seu humor. Então, esse aspecto é complicado. Então, é importante, né? E a timina, então, ela é influenciada pela cor verde. Cor verde, existe um som vocálico específico também para ela.
Assim como depois nós temos a tireoide, que tem na tireoide é uma glândula fundamental, os egípcios chamavam a glândula da vida, ela fica na altura do pescoço, no pomo de Adão, né? Então esse centro psíquico, ele atua de uma forma muito importante no sentido da parte óssea, né? Como gerando a tiroxina, a tirocalcitonina e a tiroiodo, algo lá assim, tiroxina, que são hormônios fundamentais e geram todo o desenvolvimento ósseo e muscular da pessoa. Então essa parte óssea é importante, o cálcio, né, é fornecido, o cálcio, o sódio, por isso que o banho de mar faz bem, não é? A água do mar, porque você tem no sal o iodo também. Então o iodo, essas coisas não podem faltar, né? Quando há carência disso na criança, ela tem tendência ao cretinismo, a baixa produtividade, ela é uma glândula muito importante no aspecto da moderação do crescimento, né? E desse desenvolvimento. Então a cor da tireoide é a cor azul. Então essa glândula responde muito pela cor azul, existe um som vocálico específico para ela também, e normalmente esse som força, quando você vai entoá-lo, força a própria passagem do som pela garganta com os órgãos, laringe, traqueia, né? E isso ajuda então a pessoa, pela respiração profunda, a se beneficiar ao entoar o som, visualizar a cor azul, estimular esse centro psíquico. Outro é a que nós já falamos da pituitária, ela é estimulada pela cor azul anil, o índigo, né? Esse índigo, essa cor, um som vocálico, também acompanha para fazer a estimulação. E a pituitária, que é como nós falamos, o maestro, que rege todo o sistema endócrino, ela também é responsável pela relação pensamento e emoções. Os pensamentos e as emoções são produzidos dentro da estimulação. Quando ela está bem estimulada, ela auxilia, né, no desenvolvimento do aspecto harmonioso do pensamento e da emoção. Ou gerando a emoção gerando pensamento, pensamento e emoção, ambos, né, se influenciando. E a pineal, que é a glândula última, então seria a cor violeta. No espectro de cores, o violeta é a cor mais elevada, a mais refinada, é a cor do místico. E é aí que está ligada toda essa questão do despertar da visão psíquica, da visão psíquica propriamente, e isso aí que a gente olha nos nossos símbolos, o símbolo de Horus, o olho que tudo vê, porque já havia essa ideia dessa relação, né, de que através do olho que tudo vê, a consciência divina, nós temos a percepção do infinito. Certo. E Oswaldo, como que nós podemos desenvolver os centros psíquicos? Principalmente respirando profundamente. Você sabe que no bosque, quando eu era menino, eu andava e eu via um senhor sempre caminhando, e ele, embaixo das árvores, era interessante porque ele abria as narinas assim, respirava fundo e soltava. Aquele homem certamente era um teosofista, um Rosa Cruz, um místico, ele tinha o conhecimento da essência vital, aquilo que nós relaxamos e não cuidamos, porque a gente só quer sentar na mesa e comer comida, a parte física, que tem uma importância vital. Sim. Se der mais tempinho, nós vamos falar sobre isso. Então, essa parte vital que é a alimentação. Claro, as coisas precisam das contrapartidas, física e psíquica, espiritual. Mas essa energia essencial, a força vital, que ela está contida no oxigênio que respiramos, essa força vital é essencial. E para a pessoa se vitalizar, pelo menos pela manhã, ela devia de fazer 7 inspirações profundas, retendo, segurando, exalando. 7 vezes, pelo menos. Dentro de um ambiente adequado, abrindo a janela, respirando o ar puro. Quanto o ar mais puro, mais adequado vai ser a essência vital, então vai se acumular nesses centros psíquicos e vai se irradiar por todo o sistema. E a pessoa vai ficar vitalizada, renovada, até a irrigação cerebral vai acontecer. Então todo o organismo vai se beneficiar. Então essa é a fórmula de você estimular. O outro é boa alimentação. Por exemplo, a pineal, ela necessita muito de um chamado aminoácido, de aminoácidos fundamentais, que um é chamado triptofano. Triptofano na cadeia alimentar é um dos 8 aminoácidos importantíssimos. E você vai buscar onde isso? Através de tofu, peixe, algas, alimentação adequada, banana.
né? Frutas. Por quê? Porque vai gerar serotonina. Então, todas as endorfinas vão nos ajudar a nos acalmar, relaxar, tranquilizar. Então, você tem, como nós já falamos, adrenalina, né? Adrenalina, corticosteroides, hormônios tróficos, endorfina, as endorfinas ainda tem a serotonina, timina, melatonina para a pele. Então, a pineal, por exemplo, ela também é responsável por um tal de ciclo circadiano. E nesse ciclo circadiano ocorre o seguinte, quando você for hoje, por exemplo, se você for lá para o Japão, quando você chegar lá, aqui é dia, lá é noite. Então você tem que se adaptar. O ciclo biológico, chamado ciclo circadiano, o organismo tem que fazer uma adaptação. Então, às vezes, você leva 2, 3 dias num outro país para se adaptar aos fuso horário, né? Aí, tudo isso vai mexer com o teu metabolismo, com tal, você vai ficar mais grogue, mais dormente ou mais ativo, depende das circunstâncias, de como o teu organismo vai responder. De qualquer forma, essa situação, ela gera algum transtorno, então esse ciclo circadiano. E demonstrou-se assim, que a pineal é aquela glândula, se você não secretar bastante serotonina, não tiver com esses hormônios que nós falamos aí, que é esse triptofano, aliás, essa substância que vai estimular a parte hormonal, que é o triptofano, isso não pode ser só importado, às vezes você acha em pílulas, mas o ideal é você buscar nos alimentos. Então, dentro dos alimentos está essa riqueza de conteúdo e essências para fortalecer a pineal. Então, tivemos a respiração e a alimentação. Elemento A positivo, elemento B negativo. Então, os dois elementos têm que ter para você estar bem e despertar esses centros através da respiração profunda, que vai acumular força vital, que vai distribuir depois por todos os órgãos e vai se sentir bem. As endorfinas vão ser produzidas, todas elas, são secreções através do sistema nervoso ou hormonal, mas vai gerar um bem-estar e uma satisfação. E aí, então é isso que nós falamos, respiração, boa alimentação e a estimulação dos sons vocálicos, a própria cor, se você ficar visualizando aquela cor relacionada ao órgão, se concentrando nele. E existe todo um despertar, então, interior dentro desse contexto que nós falamos até aqui. Tá ótimo, Oswaldo. Muito obrigada pela entrevista. Passa muito rápido. Eu sei que ficou muita coisa para a gente conversar ainda. Com certeza. Né? Mas você sabe que você é pessoa cativa aqui no nosso programa e com certeza vamos convidá-lo outras vezes. Tá bom. Nós é que agradecemos nessa oportunidade de levar sempre adiante alguma cultura, conhecimento Rosa Cruz e que beneficie não só os Rosa Cruz, mas toda a humanidade, como nós sempre dizemos. Então, que assim seja. Aproveitamos para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morc.org.br. Afinal, suas críticas e sugestões são muito importantes. E como construímos com elas, o próprio Centros Psíquicos foi um tema que recebemos pelo nosso e-mail. Agradecemos a sua participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!